Fala, galerinha, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de módulo e, como nós já vimos vários conceitos e propriedades na última live, hoje nós vamos dedicar esta aula para comentar a solução de alguns exercícios do nosso livro didático. Então, lá no bloco da sequência didática meia dúzia, no ambiente virtual, já indiquei as páginas do livro correspondentes, né? Agora nós estamos na parte 2 do nosso livro didático, e eu vou comentar com vocês a solução dos exercícios que se encontram na página 238 e 239. Ok, então vamos iniciar pela questão 1, que tem vários itens, né? Vai da letra A até a letra L, então de Alfa Lima. Na letra A, nós temos o módulo de 7. Ora, o módulo de um número não negativo é o próprio número, certo? Então, o módulo de 7 é o próprio 7, sem mistério. Beleza? Lembrando aí que a qualquer momento você pode lançar a sua dúvida no chat do nosso ambiente virtual, que nós vamos esclarecer. Na letra Bravo, nós temos o módulo de 0, que é o próprio 0, certo? O módulo de um número só altera o sinal desse número se esse número for negativo. 7 não é negativo, 7 é positivo. O 0 não é nem negativo nem positivo, ele é nulo, né? Então, o módulo desses números são eles próprios. Na letra Charlie, aí sim nós vamos ter uma diferença, porque temos aqui o módulo de menos 3 é negativo, e o valor absoluto de menos 3, né? Ou seja, o tamanho desse número, né? Ou a distância desse número até o zero, como nós vimos na última live, é igual a 3. Então, o módulo sempre resulta em um número, em um valor não negativo, né? O menor valor que o módulo pode dar é 0, certo? Fora, se for o módulo de um número diferente de 0, necessariamente o resultado será um número positivo. Porque o módulo está relacionado com a noção de medida, de comprimento. Nós não tratamos, né, de medida negativa, certo? Depois, na letra delta, nós temos menos raiz de 2 sobre 2. Ora, de novo, né? Eu não preciso me preocupar em quanto vale raiz de 2, né? Ah, raiz de 2 aproximadamente 1,4142, 13562. Não, o objetivo aqui não é calcular o resultado dessa operação, né? Não é passar essa fração para a forma decimal, não é isso, é simplesmente analisar o sinal do número que aparece dentro do módulo. Ora, eu estou vendo aqui que este número é negativo, então para calcular o seu módulo, basta eliminar esse sinal negativo, de modo que o módulo desse número vai ficar apenas raiz de 2 sobre 2, tá bom? Continuando, na letra eco, nós temos a raiz, nós temos o módulo da raiz de 3 menos 2. Ora, a raiz de 3 é aproximadamente 1,732050808, mas eu não preciso saber isso, eu não preciso saber a forma decimal da raiz para calcular esse módulo. O que eu preciso saber aqui é comparar o raiz de 3 com o 2. Qual dos dois é maior, né? Ora, o 3, ele está após o número 1 e antes do número 4, certo? Então, a raiz de 3 está entre a raiz de 1 e a raiz do número 4. Raiz de 1, que é 1 mesmo, e a raiz do número 4, que é 2. Ou seja, raiz de 3, né, ainda que eu não soubesse a forma decimal, eu tenho que saber que a raiz de 3 é um número situado entre 1 e 2. Ou seja, a raiz de 3 é menor do que 2. Se eu tenho um número menor do que 2 e eu estou subtraindo 2, então o resultado dessa diferença é negativo. E o módulo de um número negativo é o oposto desse número. Portanto, esse módulo vai ser igual a menos a raiz de 3 menos 2. Ou seja, 2 menos raiz de 3. Tá bom? Então, é simplesmente isso. Identificar, né,
verificar qual é o sinal do número, e aí, para calcular o módulo desse número, eu faço aquele raciocínio. Bom, se o número for não negativo, o módulo dele é ele próprio. Se o número for negativo, então eu troco o sinal, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Tá bom? Depois, na letra F, eu tenho praticamente não, eu tenho o mesmo módulo, porque aparece aí o módulo de 2 menos raiz de 3. Aí você vai me dizer assim, não, professor, isso daí não é o mesmo módulo, né? Porque inverteu, trocou a ordem aí. Ora, lembre-se de que uma das propriedades que nós vimos na primeira live sobre módulo é que o módulo de x menos y é igual ao módulo de y menos x, certo? Eu posso inverter a ordem dos elementos aqui na diferença, que o módulo vai resultar no mesmo número. Veja, eu não estou afirmando que 2 menos raiz de 3 é igual a raiz de 3 menos 2. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eles têm o mesmo módulo. Tá bom? O módulo de raiz de 3 menos 2 é igual ao módulo de 2 menos raiz de 3. Por quê? Porque um número é o oposto do outro. Simplesmente por isso. Portanto, eles têm o mesmo comprimento, eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo módulo. Então, como eu já fiz a letra eco, então eu posso concluir diretamente aqui que este módulo vai dar o próprio 2 menos raiz de 3. Se eu não tivesse feito a letra eco aqui, eu teria que ter feito aquela mesma análise, né? Levar em conta que raiz de 3 é um número menor do que 2, e que, portanto, 2 menos este número resulta em um valor positivo, cujo módulo vai ser ele próprio. Tá bom? Beleza. Letra golfe. Menos 3 menos raiz de 7. Então, um módulo de menos 3 menos a raiz de 7. Ora, eu não preciso saber quanto vale a raiz de 7. Eu só preciso observar aqui, ó, que eu tenho menos tanto no 3 quanto no raiz de 7, e, portanto, o resultado desta expressão numérica é um número negativo. Ora, o módulo de um número negativo, como a gente já observou aqui na letra eco, é o oposto desse número. Então, eu não preciso escrever a forma decimal do raiz de 7, né? 2,645775131, reticências, que é um número irracional. Não preciso disso, não preciso. Eu só preciso saber que o que está dentro desse módulo é negativo e, portanto, para calcular o módulo, eu vou ter que trocar o sinal, né? Ou seja, o resultado é o oposto deste número. De modo que o valor resultante vai ficar como? Vai ficar 3 mais raiz de 7. Tranquilo? Só isso. Verifiquei que a expressão resulta em um valor negativo, então o módulo dessa expressão é o oposto, é o seu oposto, tá bom? Depois, letra Rotel. Olha aí, ó. Módulo de π menos 3. Módulo de π menos 3. Pessoal, eu estou comentando a solução desse exercício, mas eu reforço aí não apenas a importância, mas a necessidade, né, de que você, aluno, trabalhe os exercícios do nosso livro didático. Não apenas esses exercícios propostos que estão na página 238 e 239, mas também os exercícios complementares que aparecem mais à frente. Nós estamos planejando, em breve nós vamos postar um questionário no ambiente virtual que servirá de avaliação bônus, né? Vocês sabem que em cada trimestre nós podemos atribuir até um ponto de bônus. Então, nós estamos planejando ainda quantas avaliações bônus vamos fazer e, em breve, nós vamos postar esse questionário. Temos uma dúvida aí do aluno Leonardo Militão sobre a questão 7 da página 239. Não se preocupe, viu, Leonardo? Porque a minha ideia nesta live aqui é comentar a solução de todos os exercícios dessas duas páginas. Vamos chegar lá, tá? Olha aqui, ó. Então, a letra H. Vocês sabem que π é a letra grega que a gente usa para representar um número irracional, né? Número irracional porque é uma dízima não periódica. 3.14159266535, uma dízima não periódica.
Reticências, não vai repetir. Ora, este número é maior do que 3. Então, ao subtrair 3, o resultado é positivo. Se o resultado é positivo, o módulo é ele próprio. Tá bom? Agora, repare o que aparece aí, ó, na letra I. Na letra I, nós temos o módulo de π menos 3,14. Né? Na letra I, nós temos o módulo de π menos 3,14. Ora, muitos usam, né, como aproximação para π, o 3,14, né? Só que o π não é apenas 3,14. Continua. O π tem algo além do 3,14. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O π é maior do que 3,14. Então, aqui, da mesma forma, o resultado dessa diferença vai ser positivo e, novamente, o módulo, né, dessa expressão será a própria expressão. Eu não preciso trocar o sinal. Então, vai ficar π menos 3,14 mesmo. Tá bom? Beleza. Agora vamos... eu vou apagar essa primeira parte aqui para a gente dar continuidade. Ainda na questão 1, né, que a questão 1 vai até a letra L, então só faltam 3 itens, J, K e L. Então vamos lá para a letra J. Né? Letra J, nós temos aí módulo de menos 3 mais módulo de 5. Módulo de menos 3 mais módulo de 5. Bem simples, né? O módulo de menos 3 é 3. Eu vou ter que trocar o sinal, certo? Porque 3 é negativo. E o módulo de 5 é o próprio 5, porque ele é positivo. Portanto, o resultado, né, dessa soma é 8. Tá bom? Depois, letra K. Vamos para a letra K. O que nós temos aí? Temos o módulo da raiz de 10 menos a raiz de 11 mais a raiz de 10, não é isso? Mais a raiz de 10. Ok. Qual dos dois números é maior? O 10 ou o 11? Ora, o número que é maior é o 11, certo? Naturalmente, então, que a raiz de 11 também é maior que a raiz de 10. Ora, se eu estou fazendo um número menos um outro que é maior, então o resultado vai ser negativo, né? Se eu subtrair de um número outro que é maior, o resultado que eu obtiver será negativo, certo? Então, então concluímos que o resultado dessa diferença é negativo e, portanto, o módulo será o oposto dessa expressão. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, menos a raiz de 10 mais menos toda a expressão. Raiz de 10 menos raiz de 11. E eu tenho essa raiz de 10 aqui, certo? Beleza, então vai ficar o quê? Eu vou distribuir esse menos, né? Ou seja, eu vou trocar o sinal de todos os termos que aparecem entre parênteses. Vai ficar menos raiz de 10, mais raiz de 11, mais raiz de 10. Então vamos ter aqui, ó, o cancelamento da raiz de 10. De modo que o resultado final será apenas raiz de 11. Beleza? Na primeira live, pessoal, sobre módulo, eu havia comentado, né, que ainda veríamos outras propriedades sobre módulo, né? Algumas propriedades que eu ainda não comentei, eu vou comentar durante a resolução desses exercícios, tá bom? Beleza, então vamos prosseguir aqui, ó. Então, com isso, fechou o item 1? Não, falta a letra L, né? Falta só a letra L, que inclusive uma aluna havia postado uma dúvida lá no chat do ambiente virtual ontem, né? Que era justamente sobre essa letra L, né? Eu respondi lá no chat para ela e vou comentar aqui para todos. Que é raiz de 7, módulo da raiz de 7 menos a raiz de 5, menos o módulo da raiz de 5 menos a raiz de 7. Tá bom? Ora, repare que a expressão que aparece dentro deste módulo é o oposto da expressão que aparece dentro deste módulo. Não é verdade? É o oposto, né? Ora, é aquela propriedade que eu comentei antes, né? Ainda tá aparecendo aqui, ó, módulo de x menos y é igual ao módulo de y menos x. Ou seja, né, o fato de alterar, né, de inverter a ordem dos termos aqui na diferença, não altera o módulo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que
o resultado, o valor, né, deste módulo é igual a este. Ora, se os dois são iguais e eu estou fazendo um menos o outro, é claro que o resultado dessa diferença é zero, tá bom? Tranquilo, tá vendo? Nem preciso me preocupar aí em quanto vale a raiz de 7, quanto vale a raiz de 5, só preciso saber dessa propriedade do módulo, né? Que o módulo de uma expressão é igual ao módulo do oposto dessa mesma expressão. Beleza? Então tá. Então vamos para a questão de número 2. Então, pessoal, vamos exercitar, né, os conceitos, as propriedades aí de módulo. Nós ainda não iniciamos propriamente o objeto de conhecimento desse trimestre, que é função modular, mas para trabalhar a função modular nós precisamos, né, apreender, né, e dominar aí as propriedades de módulo, tá bom? Então vamos lá. Questão número 2. Questão número 2. Olha aí, ó, se x pertence, olha o intervalo aí que nós trabalhamos no primeiro trimestre, ó. Se x pertence ao intervalo que vai de 5 a 15, então, o que a gente pode concluir? O que a gente pode concluir a respeito dessa expressão aqui, ó? Módulo de x menos 3 mais o módulo de x menos 18, né? O que a gente pode concluir a respeito dessa expressão? Bom, dizer que o x pertence ao intervalo que vai de 5 a 15 equivale a dizer que o x está entre 5 e 15, né? Podendo inclusive ser 5, podendo inclusive ser 15, certo? Beleza. Agora vamos analisar aqui, ó. Se o x está entre 5 e 15, então qual é o sinal de x menos 3, né? Essa diferença vai resultar positiva ou negativa? Ora, o x, ele é no mínimo 5, que é maior do que 3. Então, essa diferença vai resultar em um número positivo. E, portanto, o módulo será a própria expressão que aparece dentro dele. Tá? Então, o módulo de x menos 3 vai ser o próprio x menos 3. Beleza? Ok. Depois, ó, mais... E o módulo de x menos 18, hein? E o módulo de x menos 18? Repare que o x é no máximo 15. O x é no máximo 15. E 15 é menor do que 18. Então, ao fazer a diferença x menos 18, eu vou obter um resultado negativo. Ora, o módulo de um número negativo é o oposto desse número. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar o sinal dessa expressão. Então, vai ficar, ó, menos x mais 18. Agora junta tudo, ó. X menos x, cancelou. Foi para o espaço esse x aí. Agora, ó, menos 3 mais 18, que é a mesma coisa que 18 menos 3, 15. Tá bom? Então, o resultado dessa expressão, no final das contas, nem vai depender de x. É 15, tá? Beleza. Vamos prosseguir. Depois, ó, questão de número 3. Essa questão 2, né, é uma questão de múltipla escolha, e esse resultado que a gente encontrou é o que aparece na alternativa Bravo, beleza? Depois 3, ó, aplicando uma das propriedades de módulo, então podemos concluir que o módulo de x ao quadrado é igual ao quadrado do módulo de x. Qual é a propriedade que justifica esta outra propriedade, né? Na verdade, essa propriedade é uma consequência, né? Ela decorre de uma das propriedades que a gente viu ontem, que é a seguinte, né? Que o produto do módulo é igual ao módulo do produto, certo? Beleza. Então, olha só. O que é x ao quadrado? É o produto de x por x, certo? É o produto de x por x. Mas como o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, então esse aqui vai ficar o módulo de x multiplicado pelo módulo de x. Beleza? Ora, multiplicar o número por ele mesmo é fazer esse número ao quadrado. Então, isso aqui é igual ao módulo de x ao quadrado e está justificada aí, né, a propriedade que a questão 3 apresentou. Tá bom? Depois, ó, antes ainda de ir para a questão 4, deixa eu comentar uma outra propriedade que, na verdade, ela decorre também dessa que a gente acabou de enunciar aqui,
que é o módulo do quociente, né? O que acontece? Quando a gente tem o módulo de uma fração, claro, né, que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Beleza. Se eu tiver o módulo de um quociente, eu posso reescrever isso aqui, ó, como quociente dos respectivos módulos, né? Tá bom? Então, o módulo de x sobre y é igual, né? O módulo de x sobre y é igual à razão entre o módulo de x e o módulo de y. Tá bom? Isso aqui é análogo à propriedade do produto. Beleza. Para a questão 4, eu vou apagar o que a gente já fez aqui. Ó, fique atento aí, fique até o final da nossa live que nós teremos uma participação especial aqui no encerramento, tá bom? Teremos um convidado ilustre para fazer o encerramento desta aula. Vamos lá, então, para a questão 4. Questão 4. Beleza? Olha, dado x pertencente ao intervalo que vai de 15 até 25, conclui-se que a expressão tal. Então, antes, lembrando, né? O que significa dizer que x está neste intervalo? Significa que o x ele está entre 15 e 25. Beleza. Qual é a expressão que aparece aí? A expressão que aparece aqui é a seguinte, né? Raiz de 10 menos x, tudo isso ao quadrado, mais um módulo de x menos 30. Mais um módulo de x menos 30. Beleza. Olha só. Nós vimos, eu enfatizei, né? Enfatizei bastante aí na primeira live, que a gente não pode simplesmente cancelar raiz com quadrado. Como é que eu simplifico raiz de uma expressão ao quadrado? Escrevendo o módulo dessa expressão. Tá? Beleza. Agora é o seguinte, ó, como o x está entre 15 e 25, o x está entre 15 e 25, vamos analisar como é que vai ficar o módulo de 10 menos x, né? O que acontece? Como o x é no mínimo 15, e 15 é maior do que 10, ao fazer 10 menos x, eu vou obter um valor negativo, cujo módulo é o oposto. Então, eu vou ter que trocar o sinal dessa expressão. Vai ficar menos 10 mais x. Beleza? Beleza. Aí eu vou simplesmente repetir esse mais. Agora, e o módulo de x menos 30, hein? Ora, o x, ele é no máximo 25. Ele é no máximo 25. Então, ao fazer x menos 30, vai dar negativo também, né? Vai dar negativo também. Então, eu vou ter que trocar o sinal dessa expressão para calcular o módulo. Então, trocando o sinal, vai ficar menos x mais 30. Olha aí, vai cancelar x com menos x, né? Vai cancelar. Então, vamos ter esse cancelamento aqui. Vai sobrar apenas o quê? 30, né? 30 menos 10, que dá 20. Essa questão aí, ó, também é uma questão de múltipla escolha, e esse 20 é o resultado que aparece na letra Bravo. Beleza? Beleza, agora vamos fazer aqui um bate-bola bem rápido aqui nesse item 5. Né? Nós temos aí 11 itens aí para analisar. No fundo, é um exercício de revisão das propriedades de módulo. Tá? Então, vamos ver esse item 5. Então, pessoal, olha, a gente vai fazer esse questionário aí, né, valendo já uma pontuação para o bônus, que será somada à média de AP no final do trimestre. Não deixem de fazer. É claro que o aluno que não fizer, ele não vai ser prejudicado, né, porque isso não vai diminuir, né, a sua nota de AP. Mas ele vai perder essa chance, né? Às vezes ali 2 décimos, 3 décimos, que podem fazer diferença ali no final para evitar que vá para a recuperação, não é? Depois, ó, então item 5. Então, item 5, nós temos aí, classifique como verdadeiro ou falso cada uma das seguintes afirmações. Então, primeiro, então, letra alfa, o módulo de x é igual a x para todo x real, né? Para qualquer número, o módulo dele é ele próprio? Claro que não, né? Se o número for negativo, né? Se o x for negativo, né? Então, o módulo de x será o seu oposto, né? O seu oposto, beleza? Depois, letra bravo. Letra bravo.
nós temos aí módulo de x igual ao módulo de menos x. Módulo de x é igual ao módulo de menos x para todo x real. Essa sim é verdadeira, né? Por quê? A gente já viu aqui, inclusive a gente já aplicou na resolução de exercícios anteriores, que o módulo de um número é igual ao módulo do oposto desse número, né? Se eu quiser ser muito rigoroso aqui, aplicar, por exemplo, a propriedade do produto, né? Eu sei que o módulo de menos x é a mesma... O que é o menos x, né? É o menos 1 multiplicado por x, certo? Aí se eu usar aqui a propriedade do produto, né? Ou seja, quebrar o módulo do produto no produto dos módulos, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever módulo de menos 1 pelo módulo de x. Só que o módulo de menos 1 dá 1, né? O valor absoluto de menos 1 é 1, e 1 é neutro na multiplicação, então isso acaba resultando no próprio módulo de x. Tá bom? Letra Charlie. Na letra Charlie, o que nós temos aí? Módulo de x ao cubo. De x ao cubo igual ao cubo do módulo de x. Tá certo isso? Módulo de x ao... Não, perdão, no segundo membro é sem módulo. Será que está certo isso aqui? Que o módulo do cubo de um número é igual ao cubo desse número? Para todo x real? Não, não está certo, né, pessoal? Isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Porque se o x, por dois motivos, né? Primeiro, que o módulo sempre resulta em um número não negativo. Não negativo. Professor, por que o senhor não fala positivo, em vez de falar não negativo? Porque pode ser zero, né? Pode ser zero. Então, por isso que eu uso, né, esse formalismo, né, de não negativo, porque eu estou incluindo a possibilidade do zero, né? Então, não negativo significa isso. Pode ser zero ou positivo. Mas vamos lá. O módulo sempre resulta em algo não negativo. Mas se o x for negativo, o cubo dele continuará negativo, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Porque assim, como é que eu justifico que uma sentença é falsa, né? Se eu estou afirmando aqui que vale essa igualdade para todo x real, como é que eu justifico que ela é falsa? Basta eu usar um número real que fura essa igualdade. Então, por exemplo, se eu usar o x igual a menos 2, o que eu vou reparar? Ó, menos 2 ao cubo, de um lado, aqui o módulo, e do outro lado, só o menos 2 ao cubo, certo? Ora, menos 2 ao cubo dá menos 8. Só que o módulo de menos 8 é 8. Por outro lado, o cubo de menos 2 não é 8, né? É menos 8. Então, ó, são diferentes. Se são diferentes, essa igualdade não vale para todo x real, tá? Ela vale para todo x não negativo, tá bom? Mas para todos os números reais ela não vale, não. Beleza. Depois aí, letra delta. Ah, letra delta deve ser falsa também, né? Porque só mudou o expoente 3 para expoente 4, né? Ela deve ser falsa também. Não, ela não é falsa, porque o expoente é par. E a gente sabe que, em se tratando de números reais, quando a gente eleva um expoente par, o resultado é positivo. Quer dizer, só não é positivo quando esse número é zero, né? Então, essa aqui é verdadeira, tá bom? Porque o expoente é par. Então, é claro que ela continua válida se o expoente aqui fosse meia dúzia, se fosse 8, se fosse 10, e assim por diante, tá? Beleza. Depois, ó, letra eco. Letra eco. O módulo de x menos 3 é... Nossa, mas de novo essa propriedade, né? Estamos cansados. Olha aí, ó. A expressão que aparece dentro desse módulo é o oposto da expressão que aparece do primeiro módulo. Ora, se uma expressão é o oposto da outra, o módulo é o mesmo, e, portanto, essa igualdade é verdadeira para todo x real. Beleza. Vamos para Foxtrot. Vamos lá. Olha, pessoal, usem o chat do AVA não só para postar as dúvidas, né, sobre os exercícios aí do livro, mas também para fazer sugestões, né? Então, você está lá acessando o material lá no bloco da sequência didática meia dúzia. Então, você pode fazer sugestões, professor, eu poderia colocar um material a respeito de não sei o quê, ou então, professor, acho que está um pouco confuso aqui a organização, né? Será que pode mudar aí a configuração para a gente conseguir organizar melhor o estudo, tá bom? Então, faça dessa forma. Beleza, temos mais aí 13 minutinhos. Vamos lá. Olha, letra F, módulo
de A mais B é igual ao módulo de A mais o módulo de B, quaisquer que sejam os números A e B? Será? A tentação é dizer que sim, né? Porque se vale com produto, deve valer com soma. Se o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, então deve ser verdade que o módulo da soma é igual à soma dos módulos. Mas não é verdade, pessoal. E como eu acabei de comentar aqui na letra Charlie, para eu mostrar, né, para eu justificar que uma sentença genérica não é válida, basta eu exibir um contra-exemplo. Basta eu usar, né, valores específicos, né, dar um exemplo ali que fura a igualdade. Então, por exemplo, se eu usar A igual a menos 2 e usar B igual a 5, olha o que vai acontecer. Ó. No primeiro membro, o módulo de A mais B vai ficar como? Módulo de menos 2 mais 5. 5 menos 2 dá 3, cujo módulo é o próprio 3, certo? Por outro lado, no segundo membro, se eu fizer essa soma aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê? Módulo de menos 2 mais o módulo de 3. O módulo de menos 2 é 2, mais o módulo de 3, que é o próprio 3, isso aqui vai dar 5. Então não é igual. Não é igual. E aí, né, como eu havia dito aí que eu ia aproveitar alguns exercícios para comentar outra propriedade de módulo, na verdade, então, nós acabamos de concluir aqui que essa sentença é falsa, porém vale uma propriedade parecida. Vale uma propriedade parecida. Que propriedade é essa? É a seguinte, ó. Vou colocar um hashtag aqui para você anotar como mais uma propriedade de módulo, tá? É que o módulo da soma, em geral, né, para quaisquer que sejam aí os valores A e B, é menor do que ou igual à soma dos módulos. Tá bom? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo que eu ilustrei, é menor, né? 3 é menor do que 5. Né? O módulo da soma deu 3 e a soma dos módulos deu 5. Tá? Quando é que vai valer a igualdade? Quando é que o módulo da soma é igual à soma dos módulos? Em duas situações vale a igualdade. Né? Eu vou ilustrar aqui por meio de uma reta. Tá? Então, temos aí a origem, temos o zero, à direita os positivos, à esquerda os negativos. A igualdade, ela vale quando acontece o seguinte, quando o A e o B estão à direita do zero, ou seja, quando ambos são positivos, ou então, quando ambos estão à esquerda do zero, ou seja, os dois são negativos. Agora, se eu tiver um deles negativo e o outro positivo, aí necessariamente valerá a desigualdade, tá? Necessariamente o módulo da soma será estritamente menor do que a soma dos módulos, tá bom? Então a gente só vale a igualdade quando ambos são positivos ou ambos são negativos. Por exemplo, deixa eu dar mais dois exemplos aqui, ó, para mostrar quando é que vale a igualdade. Por exemplo, se eu tiver o A igual a 1 e o B igual a 3, né? Então, o módulo de 1 mais 3 é igual a 4. O módulo da soma vai dar 4, beleza. Mas se eu fizer a soma dos módulos, eu também vou encontrar 4. Então, é igual. Nossa, mas também vale a igualdade quando ambos são negativos? Sim, por exemplo, se o A for igual a menos 4 e o B for igual a menos 3, o módulo de menos 4 somado com menos 3, repare, essa soma vai dar menos 7, e o módulo de menos 7 é 7. E se eu tivesse feito a soma dos módulos? Eu ia fazer módulo de menos 4 somado com módulo de menos 3. Esse módulo dá 4, esse módulo dá 3, e a soma de 4 com 3 também vai dar 7. Tá bom? Então, só não vale a igualdade quando eles têm sinais opostos. Beleza? Quando eles têm sinais opostos, o módulo da soma é estritamente menor do que a soma dos módulos. Beleza? Beleza. Vamos lá, já estamos caminhando para o final desta live. Vamos chegar ao item 7 aí, que o aluno pediu. Vamos lá. Depois, letra G. Letra Golf. Vamos lá. Temos aí, ó, o módulo de x é positivo para qualquer x? É positivo sempre? Tá vendo? Por isso que eu falo não negativo, eu não digo positivo. Por isso, isso aqui é falso.
Porque o módulo de zero não é positivo, o módulo de zero é o próprio zero, que é nulo, não é nem positivo nem negativo. Tá? Letra H. Letra H, o que nós temos aí? Ó? 5, o produto de 5 pelo módulo de x é igual ao módulo de 5x para todo x real? Bom, isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro porque, de novo, usando aí a propriedade do produto, né? Ora, o módulo do produto é o produto dos módulos, só que o módulo de 5 é o próprio 5. Então tá certo, beleza? Beleza. Depois, letra I. Índia, vamos lá. Menos 5 vezes o módulo de x, ou perdão, menos 5 vezes x é igual ao módulo de 5x, ou perdão, módulo de menos 5x para todos x. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Ora, basta a gente lembrar, não precisava nem analisar o que aparece aqui dentro do módulo. Basta a gente recordar que o módulo ele sempre resulta, né, em um valor não negativo, né? E aí, se esse x aqui for positivo, ó, o produto por um número negativo vai resultar em algo negativo. Pessoal, atenção, eu estou dizendo que isso aqui é sempre negativo só por causa desse menos? Não. O fato de aparecer um menos ali quando a gente tem uma letra não significa que a gente está falando de um número negativo, tá bom? Não significa isso, tá? O que significa é que é o oposto do resultado dessa expressão. Isso aqui só é negativo quando o x é positivo, porque se o x for negativo, o produto por outro negativo dá positivo. Mas como ele está dizendo que essa igualdade vale para todo x, então isso aqui é falso. Tá bom? Beleza. Na letra F. A letra F é o módulo da soma de A com B. Não é na letra F, né? Aqui? Aí menos 2 mais 5, menos 2 mais 5, aí embaixo aí, o módulo de menos 2 mais módulo de 5. Eu vou botar logo de 3. Obrigado aí. Foi quem? A Mariana? A aluna Mariana aí está atenta, né? Obrigado aí pela correção, né? Isso. Mais um módulo de 5, aqui é 7. Muito obrigado. Então, perdão aí pelo erro, ainda bem que corrigiu antes que eu apagasse, né? Então, está feita aí a retificação, vamos dar prosseguimento. Beleza. Então, feita a correção, vamos prosseguir. Então, paramos aqui na letra I, vamos para a letra J. Ainda bem que você me corrigiu, viu, Mariana? Porque senão, né, depois se a gente colocasse uma questão desse tipo aí na AP, aí o aluno fizesse errado, ele ia usar esse trecho aí da live, né, para, olha, o professor explicou daquela forma, então tem que considerar certa a minha resolução, né? Beleza, ó, então, J, raiz de x ao quadrado, a mão é mais rápido que a boca, impressionante. X ao quadrado é igual ao módulo de x para todo x. Sim, né? Essa, na verdade, foi até a motivação inicial que nós fizemos para introduzir o módulo, né? Isso mesmo, a simplificação de raiz quadrada com quadrado é o módulo do número, né? E a letra K, né, tem a ver com a propriedade que eu enunciei agora há pouco, que foi o módulo do quociente, né? Então, temos aí, ó, módulo. Meu pai eterno. Vamos lá, está na hora de encerrar, né? 7 sobre módulo de x é igual ao módulo de 7 sobre x? Verdadeiro ou falso? Claro, né? Para x não negativo. Por isso que aparece aí no livro x pertencente a R asterisco. Esse asterisco é porque está excluindo o zero do conjunto, né? Então vimos que esse aqui é verdadeiro e esse aqui também é verdadeiro. Por quê? Porque o módulo do quociente é igual ao quociente dos módulos, né? E o módulo de 7 é o próprio 7. Beleza? Então, com isso, a gente encerra o item 5. Vamos para... Né, faltam apenas 2 itens aí. Temos o quê? Mais 5 minutos? O suficiente aí para a gente finalizar, tá? Então, item meia dúzia. Item meia dúzia. Vamos lá. Nós vamos conseguir, tá acabando. Vamos lá, vamos lá.
Item, ó, já ia falar módulo meia dúzia, não é? Item meia dúzia. Olha aí, um edifício possui elevadores, etc., né? Um deles está no 5º andar e o outro está num andar diferente, né? Um deles está no andar de número 5, o outro está, né, num certo andar X, que pode estar acima ou abaixo do 5º andar. Beleza. Qual das expressões a gente usa aí para representar a diferença do número de andares, né? Ora, essa é a vantagem do módulo, né? Porque se eu não tivesse o módulo, eu ia ter que separar em 2 casos. Em quais 2 casos? Bom, se o segundo elevador, né, estiver numa posição X acima do 5º andar, então para obter essa diferença, eu teria que fazer X menos 5. Por outro lado, se o segundo elevador estivesse abaixo do primeiro, né, ele estaria num andar inferior, e na hora de fazer essa diferença, eu tenho que fazer o maior menos o menor, aí eu teria que fazer 5 menos x. Então, para eu não ter que considerar, né, essa divisão em casos, como é que eu simplifico isso? Usando o módulo. Não importa se é x menos 5, não importa se é 5 menos x. O módulo disso é igual ao módulo disso, tá bom? Então, eu quero obter a diferença do número de andares, basta eu fazer um número menos o outro. Lembra-se que eu falei na primeira live, eu não preciso me preocupar com qual dos dois números é maior, qual dos dois é menor, não preciso. Basta eu fazer a diferença entre eles, independente da ordem, e tomar o módulo, que o resultado eu vou obter o quê? A diferença positiva, tá? Tá bom? Então, por exemplo, se fosse o 7º andar, né? A diferença de andares seria 2, né? Seria 2. Tanto faz, ó, fazer 7 menos 5, que dá 2, cujo módulo é 2 mesmo, como fazer 5 menos 7, que dá menos 2, cujo módulo, porém, é 2. Tá? E se estivesse abaixo, né? Sei lá, tá no 2º andar. 2 menos 5 dá menos 3. Mas aí o módulo é 3. 5 menos 2 dá 3, cujo módulo é o próprio 3. Tá bom? Então a expressão é essa que aparece aí na letra delta, né? Na letra delta, mas poderia escrever dessa forma também, que estaria correto, tá bom? E para fechar então o item 7, que é parecido com esse item meia dúzia, e aí a gente finaliza a live de hoje. Então, olha aí, uma vendedora telefonou para um cliente em 2 dias consecutivos. No primeiro dia, o telefonema foi feito às 14 horas. Então, esse é o horário de referência, tá? 14 horas, né? Isso aqui no primeiro dia. Aí, para o segundo dia, olha o que aconteceu, ó. Às X horas, né? Com X menor do que 14. Né? Sei lá, pode ter ligado às 13 horas, às 12 horas, às 9 horas do dia seguinte, né? Um horário inferior a 14 horas. Qual das expressões representa o tempo decorrido entre esses 2 telefonemas? Então, o raciocínio é o seguinte, ó. Se fosse de 14 horas de um dia para 14 horas do dia seguinte, quanto tempo teria decorrido? Né? Quantas horas possui um dia? Um dia possui 24 horas, certo? 24 horas. Então, daria 24 horas caso o telefonema seguinte tivesse ocorrido no mesmo horário, né? Também às 14 horas. Mas não foi no mesmo horário, então eu tenho que fazer a diferença. E aí eu uso o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio que eu fiz no item meia dúzia. Como é que eu obtenho a diferença de horário, né? Se bem que aqui, como ele colocou que o x é menor do que 14, ou seja, o 14 é maior, eu já poderia fazer direto, 14 menos x. Já poderia fazer direto, mas só para a gente usar o módulo, eu vou escrever o módulo de x menos 14. E, de fato, essa expressão aqui seria válida, mesmo que quer dizer, se o x fosse maior do que 14, aí, em vez de subtrair aqui, eu teria que somar. Mas aqui eu vou subtrair, porque o horário é inferior a 14. Então, resumindo, de 14 horas do primeiro dia até as 14 horas do dia seguinte, temos 24 horas. Como o telefonema no dia seguinte ocorreu antes de 14 horas, então o intervalo, né, foi inferior a 24 horas, ou seja, 24 horas menos. Se fosse às 10 da manhã, a diferença entre 10 e 14, 4, né, 4 horas de diferença, e aí de um dia para o outro eu teria, então, 20 horas, né? Então a expressão é essa, que é a expressão que aparece aí na letra ECO, tá bom? Que é um item de múltipla escolha. Então, pessoal, com isso a gente encerra. Eu vou pedir aí para um personagem ilustre fazer o encerramento.
Lima! Uhul! Então, muito obrigado aí pela participação especial do nosso convidado, bons estudos e até o nosso próximo encontro.